escalar. Olá, boa tarde. Nós estamos iniciando esta edição do programa Universo, já agradecendo pela sua audiência, pela sua participação conosco nesta tarde de sábado aqui da TV Meio Norte. E é claro, sempre trazendo para vocês aqueles temas que nós mulheres, consideramos importantes e interessantes para a gente discutir. E o programa de hoje começa com uma estreia, um novo quadro aqui no nosso programa, onde a gente vai sempre contar histórias de mulheres que são mulheres empreendedoras, que em algum momento da vida deram aquele chega para lá no medo do desemprego, no medo de não conseguir pagar as contas no final do mês, encontraram um talento, descobriram uma vocação e fizeram disso um bom negócio. Para começar, a gente conta a história da Thaís Samara, que é boleira, e ela foi o seguinte, ela estava numa situação que para muitas mulheres é uma situação de medo no início, que é a gravidez, né? E depois da gravidez, como voltar ao trabalho. Então, para não ficar parada e ainda ganhar dinheiro, ela se encontrou nessa arte de fazer bolos. Oi, meu nome é Thaís e eu vim contar um pouquinho da minha história como empreendedora. Eu tenho uma grande inspiração na minha vida, que se chama Maria Francisca, que é minha mãe, e através dela eu me encontrei. Estou trabalhando na área de festas com doces, bolos e sobremesas. E assim, através da necessidade, a gente se encontrou. Ela não tinha condições de proporcionar festas para minha irmã e para mim, e teve um concurso em uma emissora aqui do estado, ela se inscreveu e ganhou, e desde esse curso ela não parou mais. E assim, para mim ela é uma grande inspiração, é um grande exemplo que eu tenho na minha vida, e por conta dela, hoje eu me sinto uma pessoa completa, realizada e feliz. Por incentivo dela, eu estou trabalhando em casa, podendo ajudar nas despesas, podendo me dedicar e cuidar dos meus filhos e da minha família. E assim, eu só tenho a agradecer e dizer a ela muito obrigado por ela ser minha inspiração, por ela ser meu exemplo de vida e por ela ter me tornado esta mulher empreendedora que eu sou hoje. Muito bem, olha, se você tem uma história assim, diferente, quer contar para nós, posta lá no Instagram, no programa Universo Mulher, com a hashtag, marca a gente na sua história e quem sabe você não vai ser a próxima a abrir o nosso programa contando a sua história inspiradora de empreendedorismo aqui no nosso programa, porque a gente quer incentivar as mulheres a encontrar o seu caminho, a sua profissão e, é claro, fazer disso um negócio, fazer disso uma renda que vai te dar liberdade, vai te dar independência, vai te ajudar naquilo que você está precisando e muito mais do que isso, né? Vai fazer de você uma pessoa segura profissionalmente dentro daquilo que você se propõe a fazer, tá? Então faz isso nas redes sociais, você conta a sua história, coloca a hashtag Programa Universo Mulher e aí você pode ser a próxima a estar conosco aqui no nosso programa. Nós estamos em pleno mês de setembro e hoje a gente vai receber aqui no estúdio a visita da professora Leidinalva Soares, que, como muitas mães, como muitas mulheres, fazem parte desse universo de pessoas que tiveram na família pessoas que cometeram suicídio. A gente está no mês de setembro, um mês em que a gente debate, que discute, que faz o alerta, é um mês de prevenção ao suicídio. E a história da Leidinalva vai nos mostrar como ela conseguiu superar a morte da filha, que aconteceu há exatamente 3 anos. A gente agradece aqui a presença dela conosco, aqui da professora, e daqui a pouco a gente começa a conversar. Obrigada, professora, que veio aqui com o lacinho amarelo, que é o símbolo dessa luta, dessa prevenção. Obrigada, Leidinalva. Boa tarde. Nós que agradecemos o convite, né? Eu faço parte de um grupo chamado Vida que Segue. Estamos aqui à disposição para colaborar com essa discussão tão em pauta, né, no nosso meio, que é a questão do suicídio.
Muito bem, e a gente está aqui também com a Sara de Paula. Oi, Sara. Oi, Cíntia, boa tarde. Boa tarde, pessoal que está em casa. Bom sábado. Vai ter um quadro agora, como é, Tatiara? Boa tarde, Tatiara. Você Tatiara. está aprontando aí para mim. Não, eu achei Boa ótima tarde, a ideia, eu adorei. Boa tarde, pessoal. Eu Boa tarde adorei para a todo mundo que está ideia, em já quero casa. ver. Olha só, vocês que estão bem acostumados aí com o visual da Sara. Sara é uma garota meio retrô, não é? Hoje ela já tá, que ela não tá de Hoje ela já azul. começou a dar uma desconstruída. Então, a gente vai fazer o quadro Desconstruindo Sara. Eu e a Van, nós vamos pegar Sara como nossa modelo, nossa cobaia, e vamos colocar nela roupas que ela nunca pensou em sonhou em Medo, usar. Eu já viu? tenho até algumas sugestões aqui. Não, e tem? Amiga, hoje, saia. hoje eu tinha falado pra Tati que eu nunca tinha usado esse macacão. Ela, pois eu te desafio aí pro programa com ele. eu Pois, disse- então, Essa desconstrução, começar. Sara. E aí, engraçado é que a gente já estava pensando no quadro e olhando, eu queria tanto te ver com uma roupa dessa, Sara, uma saia justa desse jeito, com essa pegada bem mais Diferente, esportiva, né? E você sabe que ela se jogou bastante nos desafios, já colocou animal print, já colocou tênis. não, tênis, E eu acho que a desconstrução vai mostrar uma nova Sara para você. a gente tem que dar o crédito para ela. Ela tá se esforçando, verdade. Ela tá danada, Tá viu? Ela tá danada. muito danada. E vai ficar mais ainda. Bom, para a gente começar a falar desse assunto, né, que é um assunto de interesse público, que a gente vivencia um problema de saúde pública, a gente chama também uma nossa nova colaboradora nossa aqui do programa, que é a psicóloga Valquíria Nogueira, que também gravou um vídeo para a gente falando sobre o suicídio, né? Como lidar com essa questão, que é uma questão, repito, da sociedade. Não é só mais uma questão de quem vivencia, de quem tem uma pessoa amada na família que cometeu o suicídio, mas é uma questão que a sociedade precisa discutir, precisa encarar. Caros telespectadores, hoje o assunto que nós iríamos analisar será sobre o autoextermínio. Muitas pessoas perguntam quais as causas do suicídio e eu respondo, é multifatorial. Nós somos seres biopsicossociais, ambientais e espirituais. Nós somos multifacetados. Consequentemente, cada um tem as suas crenças limitantes, cada um tem seu próprio histórico e a sua própria percepção diante dos desafios que a vida impõe. Muitas vezes são pessoas que têm transtornos específicos, outras oriundos de medicações ou substâncias psicoativas. Bom, vamos procurar causas? Não. Vamos procurar divulgar cada vez mais pessoas que tiveram uma conduta terapêutica adequada, uma conduta medicamentosa adequada, pessoas que estão aí ressignificando as suas vidas e que têm como grande exemplo esse momento de superação. Então a palavra do dia é superação. A palavra do dia é buscar apoio familiar, terapêutico, medicamentoso e com os profissionais adequados, porque a proposta é dizer sim sempre à nossa vida. Vamos refletir sobre. Ledinalva, nunca, imagino para você, não deve ser uma coisa fácil. Imagino que não vai ser nunca falar da morte da sua filha, né? Como que você chegou até aqui? 2019, 3 anos depois, ainda está recente, né? Ainda verdade. é luto, É né? muito luto. Eu costumo comparar esse momento como aquela ave mitológica, fênix, porque ela vive, Nasce das cinzas, né? ela vive 300 anos e quando morre entra em combustão e renasce das cinzas. É isso que acontece com o enlutado de suicídio e principalmente uma mãe e um pai. Né? Você vai lá na mais profunda, mais profunda da sua alma e tem que renascer, né? Sair daquele estado, porque de uma certa forma você tem responsabilidade e com os outros filhos, por exemplo, eu tenho mais 2, você tem responsabilidade com as pessoas em seu entorno e você precisa sair, né? Isso é uma questão de decisão, de querer viver, de querer seguir, né? De querer ressignificar, porque toda a situação ela nos diz que é muito difícil, que não dá, porque perder um filho por suicídio, ele mexe com todos os seus projetos de vida, tudo que você acreditava, né? Parece assim que você se encontra, você tem uma visão do mundo, uma visão de que o mundo é uma ilusão, porque tudo que você aprendeu até então
é uma ilusão. Você vai ter que olhar o mundo de outra forma. Aprende a olhar. É como se eu estivesse aprendendo a caminhar novamente, aprendendo a falar novamente. Eu tenho que me mudar, né, os meus comportamentos. Eu tenho que me policiar para poder realmente ter um outro caminhar. É aprender a caminhar. É mudar a rota do caminho. É muito difícil. E digo mais, a gente até costuma dizer que você não supera, você aprende a conviver com essa dor, não é? E nessa perspectiva, eu costumo dizer que sozinho a gente não consegue, né? E aí nós temos esse grupo Vida que Segue, justamente formado por pais que perderam seus filhos por suicídio, justamente para a gente levantar essa questão, militar nessa área da questão de melhores serviços de saúde mental, porque nós, enlutados, a gente entra numa estatística que, segundo a Organização Mundial de Saúde, somos chamados de sobreviventes, que são os enlutados. E a gente precisa de um atendimento, de terapia, de medicação, de uma rede de apoio, que ele tem um determinado custo, né? Nós do grupo, a gente tem essa experiência de passar por essa terapia, dessa rede de apoio, mas muito custeada por nós mesmos, né? Mas a gente fica pensando numa realidade mais difícil, o quanto que essa pessoa que perde seu filho por suicídio, o quanto que ela vai sofrer, o quanto que ela vai, o luto dela vai ser muito mais difícil, né? Toda vez que se fala em suicídio, há sempre uma tendência da responsabilização, não só do sobrevivente, mas da sociedade. Isso é o que mais prejudica qualquer debate a respeito do suicídio, né? É que as pessoas ficam repetindo as histórias e sempre encontrando culpados. Era isso, era aquilo outro, quando na verdade hoje a medicina já diz isso, não há um padrão, não dá para você dizer fulano é, fulano não é, fulano não vai fazer isso, e muito menos julgar como era aquela vida e aquelas pessoas dentro daquele núcleo onde a pessoa vivia, né? Como fugir desse ciclo que parece que puxa você para uma coisa sem fim, né? Porque eu acho que quando você vive se culpando ou vive culpando coisas que você, eu poderia ter feito, o que eu poderia, que momento, eu poderia ter chegado antes. Eu imagino o quanto que essas questões devem ser perturbadoras, mas que precisam ser colocadas, porque isso não é dessa forma, né? É verdade, a culpa, né? Ela é muito forte no primeiro momento do luto. E isso dificulta todo esse processo de luto, porque você fica muito preso na culpa e aí você não vive as outras fases do luto. E isso complica muito mais, se estende muito mais esse luto. Ele tem uma tendência a ser mais patológico, porque tem essa questão da culpa, né? E aí entra uma coisa muito importante, que é a questão da terapia. A terapia é muito importante para você realmente, primeiro, entender isso, se livrar dessa culpa, né? E para se livrar da culpa, é importante também você conhecer os fenômenos, porque o que acontece com a gente? A gente só conhece aquilo que nos diz respeito. A gente só vê a coisa aprofundada de forma mais profunda quando lhe diz respeito. Então, é muito comum a gente ouvir falar de suicídio superficialmente, mas não aprofunda, né? Não vai buscar. É como se não fosse acontecer na sua casa, né? Então, lidar com a culpa é muito forte. É o segundo luto mais difícil, porque vem primeiro a culpa. E aí vem a forma como você lida com essa culpa, ela está muito ligada à forma como você lida com a vida. O que você, até aqui, Leidinalva, por exemplo, o que eu construí para a minha vida? Né? Qual era o projeto que eu tinha com minha filha? E aí eu tenho que buscar a resiliência, né? A empatia, entender os processos,
por que justificar para mim, enquanto mãe. Acho que a questão é saber que eu não tenho um controle de tudo, né? E isso é uma busca que você não consegue sozinho chegar a esse entendimento de que você não tem controle de tudo. Então, é uma revisão da vida, como eu costumo dizer. No momento de perder alguém e ressignificar, sair desse luto, é uma revisão de vida que você faz. E dentro desse processo de terapia assim, que você passou, é importante também que toda a família esteja integrada também, né? Todas as pessoas ali dentro daquela família, que elas passem também por esse apoio psicológico, não apenas o pai e a mãe, mas é muito importante essa busca desse apoio, né? É verdade. E aí, por isso é que a Organização Mundial de Saúde coloca a gente como... nos coloca numa situação de cuidado, né, que é chamado de pós-venção, que é o cuidado com o enlutado, porque além dessa questão da gente cuidar do outro, né, ficar atento às reações, buscar essa ajuda não só para si, mas para toda a família, e ter uma postura mais de diálogo dentro da família, tem uma coisa interessante que hoje, com os meus 2 filhos, na época, a minha filha tinha 21 anos de idade, o do meio tinha 18 e o outro 16. E a gente começou a fazer uns combinados no sentido de que o luto e os processos, eles são diferentes para cada um. E todo mundo entrou na questão da terapia e psiquiátrica, com medicação, mas a gente ia saindo também, né? Eu fui a pessoa que mais demorou, né? Eu passei 2 anos tomando remédio, né? Voltando ao psiquiatra e com terapia. Até hoje eu estou indo com terapia. Mas os meus meninos, porque eles estão numa fase bem jovem, né? Tinham uma vida mais dinâmica, eles saíam e entravam, né? E até hoje, né? A gente tem 2 anos, 3 anos que já aconteceu, e meu menino há 1 ano não fazia mais terapia, e recentemente, até por conta do estresse que ele está passando, que ele está se preparando para o Enem, ele sinalizou: mãe, eu estou precisando, tem alguma coisa que não está legal. É isso nesse sentido, né? De você conscientizar todo mundo da família que tem que pedir socorro quando precisar. E a terapia, ela vai ajudar a você identificar e educar, reconhecer os seus sentimentos e buscar ajuda, que foi o que a gente lamenta muito, não ter esse pedido de socorro, não ter chegado a nós por parte da minha filha Jordana. Eu achei muito interessante essa parte que você falou, que ele sinalizou, porque vocês têm essa conscientização familiar. E, assim, é importante que a gente fale também, porque as pessoas têm um certo medo, e eu não sei se é exatamente medo, ou se é vergonha de julgamento, ou algo assim, de pedir ajuda. Tem essa dificuldade de pedir ajuda. Acho que é um rótulo, na verdade, né? A gente Exatamente. vive num período de redes sociais, por exemplo, onde quando você coloca que você está triste, muita gente coloca isso nas redes sociais e ao mesmo tempo é excluído. Então, assim, a dor do outro não está causando nenhum tipo de empatia. Às vezes causa o quê? Às vezes a pessoa se afasta quando vê uma pessoa com problema e tal. E isso, assim, não sei. A dor não dá status. Não né? dá o Pelo status. contrário. E aí a pessoa já se sente ainda mais... né, ainda mais Acho que sozinha. são questões muito individuais, né? Cada uma dessas questões tem a sua própria explicação e cada pessoa... Bem, a gente tem que ir para o intervalo, sei que esse assunto é muito importante hoje, está ocupando assim, boa parte do nosso programa, a gente continua a falar sobre isso no próximo bloco, voltamos já já. Eles dizem, vem